Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Além do Horizonte. Eu sou Marilda Pirani e hoje nós temos um episódio especial que vai desmistificar a inteligência artificial e mostrar como ela pode ser uma grande aliada nos pequenos empresários. Nosso convidado de hoje é Flávio Fernandes. Flávio é programador na ID Agência e especializado em inteligência artificial. Ele vem simplificar o uso da inteligência artificial para empreendedores, estudantes e criativos. Mas antes, eu vou falar para vocês dos nossos patrocinadores. A Guiar Viagens, que é uma agência especializada em criar roteiros e experiências únicas, seguras e personalizadas. Atuam com roteiros em grupo, cuidando de cada detalhe, com carinho e responsabilidade. O seu diferencial está no atendimento próximo, na transparência e no compromisso em transformar cada viagem em uma lembrança inesquecível. Se é para viajar, que seja com quem entende de verdade, a Guiar Viagens. E também nosso patrocinador, a Versafin, que é representante autorizada da HS Consórcios. Oferece soluções inteligentes para quem deseja investir com planejamento, segurança e sem juros. Atuam com consórcios de imóveis, veículos e investimentos, com condições flexíveis e estratégias personalizadas para ajudar você a construir um patrimônio de forma sólida e acessível. E nós estamos gravando esse podcast aqui na ID Agência, que é uma empresa especializada em soluções digitais integradas, com foco na presença online de marcas e negócios. Atua no desenvolvimento de sites institucionais e de alto desempenho, identidade visual, marketing digital, produção audiovisual e gestão de mídias sociais. Flávio, muito bem-vindo. Muito obrigado, valeu o convite. Que tema é esse, hein? É, o tema extenso. Extenso. Mas é simples, que dá para deixar complicado, mas vamos simplificar, vamos partir do comecinho. É. Uhum. Eu fiquei muito impactada com a primeira conversa que nós tivemos. Eu fiquei desorientada, eu fiquei chocada, eu nem sei o que. Aí eu fui pesquisar, fui estudar, porque a minha relação com IA era tipo assim, quando alguém pergunta, você conhece fulano? Ah, de vista. Era assim que eu conhecia IA. Eu tinha até baixado no meu celular, mas usado pouquíssimas vezes, não tinha explorado nada, e quando a gente conversou, eu falei, gente... Eu acho que a maioria do pessoal tá nesse patamar nesse assim, de nível. conhecimento. Já viu alguém usando, ou até já instalou, igual você mesmo falou, só que talvez não tenha entendido o quão poderosa é essa ferramenta, né? Então, acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho pro pessoal. Eu achei um espetáculo, assim. Fiquei chocada, mas como eu disse, depois que eu fui estudar, que eu fui perguntar, não tem fim a conversa com ela, né? Não tem. Não tem fim. É dopamina ali o tempo inteiro. Quem quer dopamina é só ir na IA, mas vamos levar a conversa para outro lado. Senão né? a gente vai Senão vai muito longe a conversa. Muitos empreendedores acham que é coisa para grande empresa. Isso é verdade? Não. É o primeiro mito, talvez, esse aí. A IA é para todo mundo, ponto. Não é só para grandes empresas, não. A IA vai ser sua companheira ali, né? Sua companheira de bolso, de computador. Então, talvez a gente pode encarar que as grandes empresas usam muito mais IA do que as pequenas empresas. Mas tem aplicação em qualquer área, de qualquer empresa. Eu posso garantir, 100%. Então, mas é que as grandes empresas talvez sejam as que estão lá atentas onde chega primeiro a informação, não é? Também... onde chega não, é quem busca primeiro, talvez. Também. E também é uma tecnologia tão nova, assim, não é tão nova, mas o jeito de usar é tão novo, que é o chat, né, que a gente vai falar hoje hoje a gente vai falar mais do chat GPT em si, né, do que as outras ferramentas. Vamos explorar um pouquinho, talvez, mas o chat GPT, o lançamento dele tem 2 anos, né, então é muito recente. Então, as grandes empresas focadas nisso estão desenvolvendo hoje para a gente usar daqui 2 meses. 3 meses, então tá muito perto, né? A gente perde um pouquinho o timing deles, mas não é tão distante, não.
né? Tanto é que tem muitas empresas concorrendo hoje em dia com o ChatGPT. A Meta, do Facebook, né? O X, Twitter, o antigo Twitter, também tem inteligência artificial dele. Algumas chinesas. A China tem tem várias. Tem a China várias? tem várias. A Deep não é a única. Não é. Ela é que explodiu, né? A DeepSeek, né? A DeepSeek R1, ela explodiu por alguns motivos. Ela é parecida com o GPT. Ela é. O R1, que é o que explodiu mesmo, que o pessoal começou a usar assim, nossa, olha o que ela faz. Então, né, ela é uma ferramenta de pesquisa profunda. O ChatGPT... Tipo filosófica, assim? Não, profundo assim, de ele ir atrás de mais informações para você. Então ele tem mais campo de pesquisa? Mais campos. O ChatGPT tem uma versão dessa também, né? Entendi. No grátis, acho que tem uns 5 usos ali por mês, se eu não me engano. Não vou lembrar exatamente a quantidade. E no pago é um pouco maior. E no o pago plus, né? O mais caro. $20, o 20 euros. Os $200. Tem um plano de $200. Aí é ilimitado esse uso. Só que, ó, quando você usa uma vez, você apaixona por ela, porque é difícil competir. Você pode pedir para ela fazer um relatório de qualquer assunto, ela pesquisa os links na internet e te dá um relatório completíssimo, assim, com as fontes. Com fontes e tudo. É praticamente um trabalho de conclusão, assim, que você pode entregar. É muito, muito poderoso. E o R1 é um desses modelos que vai essa pesquisa a fundo ali. Eu não consigo. Eu já conversei com ele, já fiquei impactada da primeira vez. Aí, conforme ele traz, eu me empaquito de novo. Essa é a DeepSeek que você falou. Isso, essa é a chinesa. A chinesa. Chinesa paga, né? Paga. Ela tem a versão grátis também, se eu não me engano. Tem, eu baixei a versão grátis. Isso é importante o pessoal saber, que todas têm uma versão grátis. Sim, que é mais limitada, mas dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Quando bati altos papos com a Deep esse fim de semana. Engraçado que ela fala tão bem português, né? E a gente não pensa nisso, né? Não percebi nenhum erro de português. Ainda eu perguntei, né? Eu fiz várias perguntas, fiz vários testes. Nossa, muita coisa. Eu perguntei se alguém fala palavrão para ela, né? Ou usa tons ofensivos ou erros de português, se ela responde no mesmo tom. Porque eu percebi que ela respondia no mesmo tom que eu respondia, né? Mais bem-humorado, perguntas informais e tal. Ela falou que não. Que ela mantém a mesma forma de falar para todo mundo. E se a pessoa usa algum palavrão, ela não repete. E se usa tom ofensivo, ela fala, você quer falar mais sobre isso? Tipo assim, praticamente uma terapeuta. Ela fala, me respeita, né? Me respeita. Então, ela tem essa instrução, né? Que a gente não vê dela. Assim ela é programada, né? A gente não pode esquecer. Toda vez que eu ficava vendo lá, eu pensava nisso. A gente não pode esquecer que ela é uma máquina. É muito importante. Porque o pessoal que desenvolveu e desenvolve, ele tenta passar uma experiência que você está conversando com um ser humano. Sim. Então ele tem que tomar cuidado mesmo. O pessoal se confunde bastante. Essa seria a ideia, tipo assim, da gente ficar lá dentro e fica e responde, pergunta. Assim como começou com o Instagram. Exatamente. Com o TikTok, é ficar rolando tela e lá e fazendo pergunta, que podem ser perguntas para estudo, mas pode ser pergunta idiota também. Sim, é o tempo de uso. A maioria, será que usa para perguntar se Palmeiras tem Mundial? Com certeza. Eu dei algumas aulas já, né, de ChatGPT, e é a pergunta que todo mundo faz de primeira ali. Pelo amor de Deus. Não tem uma pessoa que... Não teve uma turma que não perguntou isso. Todas as turmas, 100%. Desagradável. Todo conhecimento do mundo para perguntar se Palmeiras tem. Para perguntar. Não, eu achei chato isso. Flávio, escolhe aí uma ferramenta e dá uma demonstração, faz alguma coisa aí. Vamos do GPT mesmo. Vai no GPT, pergunta aqui, lá. Pessoal, não sei se sabe, né? Mas vamos fazer um exemplo aqui. O GPT tem um modo de voz, né? Que dá pra gente colocar pra gente conversar. Eu nunca usei modo de voz, aqui? não. Então vai ser bem legal. Já vou aprender também. Vamos pedir aqui, eu vou abrir ele. Aí quando eu falar, a gente não pode falar junto, senão ela corta, tá? Então deixa eu abrir aqui. Me dê alguns exemplos de como você pode ajudar empresários com ideias inovadoras em cada ramo. Vamos começar com padaria, por exemplo. Claro, Flávio. Vamos lá. Para uma padaria, ideias inovadoras podem transformar a experiência do cliente e otimizar as operações. Por exemplo, cardápio personalizado com IA.
usar a inteligência artificial para analisar o histórico de compras dos clientes e sugerir produtos ou combos personalizados, Legal, né? aumentando a fidelidade. A gente pode pedir para ela falar mais rápido. Fala um pouquinho mais rápido, um tom mais leve. Beleza, vamos acelerar. Aí, ó. Então, por exemplo, Não pode falar. Muito legal. Legal, né? Muito legal. Ela, aqui, uma outra dica, fora um pouco disso aí, pode pedir para contar história infantil, por exemplo. Ela conta como se fosse uma conto de fadas, assim, né? Tem isso aí também. E ela respeita o jeito que você quer que ela fale também. Não é só falar de volta para você. É aquilo que você falou de agradar. Se você né? pedir um tom de voz, Pede. Você pode trocar a voz, literalmente trocar a voz. Tem umas 10 vozes hoje. E você pode pedir o jeito Isso. que ela fala, sussurrando. isso na versão paga? Esse aqui Eu também fico tem na tendo grátis. ideia, gente. Tudo tem um pouquinho na grátis. Todos dá pra experimentar na grátis. Talvez ela não Legal. seja tão inteligente na grátis, né? Mas responde muita coisa. Mas isso aqui, como pra trocar. Ó, eu acho que uma dica bem legal, pessoal, que quer ter uma ideia pra aplicar no negócio, é conversar com ela literalmente, assim, perguntar tudo, né? Sobre o negócio, Eu vai uso- colocando informações ali. Uhum. Você vai falando sobre o seu negócio, é legal você pedir pra ela te fazer perguntas. Não, faz algumas perguntas do meu negócio. Sim, às vezes até para clarear, né, Isso. um pouco. Que é importante ser claro com ela, né? Ela tem que entender o contexto todo pra te ajudar melhor. Sim, eu percebi que algumas pesquisas que eu fiz, aí depois eu fiz a mesma pesquisa, mas eu ampliei um pouco, né, a conversa, o prompt, né, é isso? Prompt, é. A, A mensagem. a mensagem, e a resposta foi bem mais completa, foi diferente. É. A gente chama de engenharia de prompt ali, né? O jeito de É conversar uma com profissão ela. que tá surgindo aí, né? profissão Engenheiro de prompt. meio que já aconteceu. Já tem. É, porque, imagina, tem um sistema lá que tem IA no meio, né? E a resposta que você tem que dar pro cliente que te perguntou alguma coisa tem que ser de acordo com os valores da sua empresa, né? Então, esse prompt tem que ser construído de uma maneira não genérica, né? Você tem que ir podando ele para ele te respeitar o que você quer que ele passe, né? Então, no meio da conversa, vai haver uma pergunta, né, pro seu chat lá, né? E o seu chatbot da sua empresa. Aí vem a pergunta, ele vai ter que interpretar de algum jeito. Antes de você mandar o que o cliente mandou, você manda o seu prompt. E esse prompt é escrito por alguém. E também, com o GPT, você pode fazer uso de algumas técnicas ali para ele responder melhor, né? Botar uma, entre aspas, essa aí fica uma dica de passagem aí, né? Botar entre aspas o que você quer que ele traduza, por exemplo, ou que ele interprete, né? Para você quebrar exatamente o texto que você quer, que você precisa dele ali. Tem algumas técnicas Tem algumas técnicas. para receber uma resposta melhor. Uhum. Mas, no geral, é ser claro e eficiente na pergunta, né? Não precisa dar voltas. Não precisa dar voltas. É melhor não dar voltas. O pessoal gosta de Enfeitar de muito. enfeitar um pouquinho, só que você acaba confundindo ele. Pra aprender, pra brincar é legal. Mas no assunto sério ali, no serviço, é legal você ser bem direto. Entendi. Me dá 3 ferramentas que as empresas possam usar, Uhum. tipo para atendimento, para marketing, para o dia a dia. Certo. Então, todas as ferramentas hoje em dia vai ter um pouquinho de IA nelas, né? Então, o Canva tem o criador de textos e de criativos lá dentro, né? A Adobe Express para editar a imagem, ele é grátis na versão, é um Photoshop ali de IA que é Isso que eu totalmente te perguntar, é grátis. de foto. É, Eu tiro uma foto de um montagem. produto meu e ela vai colocar tipo um fundo, é isso? Coloca o fundo, você pode trocar o formato do post, né? Ele é um quadrado, você quer transformar em story, ele converte também, né? Uma que eu gosto muito é a Gama App, que é para fazer apresentações e e-books. Você consegue, conversando com ela ali, editar um slide inteiro com um prompt, né? Eu até brinquei numa palestra ali, eu deixei o último slide sem preencher. Aí eu falei, galera, o último slide não tá preenchido aqui, eu vou mostrar para vocês como é que é utilizado. Eu peguei, editei, criei um slide de finalização baseado no minha palestra. Aí ele, obrigado por terem vindo à palestra e tal, obrigado bem grande, assim. E aí eu soltei para o pessoal. Em tempo real. É a praticidade, né? Inteligência artificial é a praticidade. Foram 3? Tu montar mais uma. Então, Google Notebook LM. Google. Essa é boa para estudar. Isso baixa tudo lá no Google. Vou lá no Google e baixo isso. Pode botar qualquer dos nomes que eu falei aqui, vai ser a primeira opção. Certeza.
E esse Yes. Google Notebook, ele, além de resumir, mostrar sumários, assim, para você, ele já tem todo o visual pronto para estudo, né? Então, ele é bom para tirar dúvidas de algum material, de algum arquivo ali que você tenha. Você pode mandar vários arquivos do mesmo assunto ali, que você já vem pesquisando para entender melhor como é que ele se conecta, né? É uma IA bem voltada para estudo, assim, bem legal. Além de gerar uma explicação de voz também. Você pode ir escutando depois. Bota o foninho, Bota o fone e escuta. vai caminhar Uhum. e tá ouvindo o livro. Isso. Então, tem gente que acha, tá assim, aterrorizado, e a princípio eu também fiquei com o IA. Mas depois que eu me aprofundei um pouquinho, né? Ainda estou impactada com algumas coisas que você está falando, mas depois que eu estudei ela um pouquinho, o que eu percebi é isso. Ela vai fazer a gente ganhar um pouco de tempo. Um pouco não, bastante tempo. Bastante tempo. Pelo pouco que eu conheço, o que eu entendo é isso. O nosso ativo maior, qual que é hoje? Que é o tempo. Uhum. Que todo mundo reclama que não tem, o que é? É tempo. Então, sabendo usar essas ferramentas, sabendo aplicar de forma eficiente, não é só ficar fazendo pergunta se o Palmeiras tem mundial, né? Usar mesmo para o negócio, vai ganhar bastante tempo. Vai ganhar, tem que tomar E tempo cuidado. é dinheiro, né, gente? Pois é. E a única coisa que o dinheiro não compra também, né? O dinheiro não compra tempo, exatamente. O que o pessoal tem que tomar cuidado também para não usar esse tempo para fazer mais coisas, né? Exatamente, é aquilo que eu falei, que eu percebi lá. Não tem fim. Não tem fim. Eu deixei ela ficar me seduzindo lá. Ficou, rolou o maior clima, né? E ela responde, eu pergunto, e vem outra resposta. Vem uma resposta com outra pergunta. E não tem fim. E não tem fim. Então, eu estava lá para pesquisar, mas isso tem que ficar bem dentro da nossa cabeça. É uma máquina que quer que a gente fique ali. Quando que foi a primeira vez que você usou o GPT? Você lembra? Faz tempo. Mas depois ficou... Já deve ter mais de um ano e meio, talvez. Quando eu fiquei sabendo que eu baixei, fiz alguns testes, mas depois nem vi mais, nem mexi mais. Depois agora. E agora. Entendi. Né, que você fez algumas coisas que a gente conversou, que eu fiquei impactada. Acontece. Mas o que eu quero é que não aconteça isso de verdade com quem está ouvindo. Que não fique impactada, emocionada, igual eu fiquei da primeira vez. Porque é só conhecer. É só conhecer. Conhecer um pouquinho. Aí eu tive que vencer, né, essa emoção toda, esse primeiro baque das coisas que você... Porque foi baseado naquilo que você me falou. Até então, para mim, IA não significava muita coisa. Aí, a hora que abriu um pouquinho mais, que você me falou mais coisas, que daí eu falei, gente... Eu fiquei um pouco surpreendido quando você falou de DeepSeek. Pô, não é todo mundo que chega aí no DeepSeek, né? Mesmo com aquela explosão que teve. Aí eu fui pesquisar, eu falei, não dá para levar... É para levar soluções para os empresários, né? A ideia aqui é a gente levar soluções, não dar um susto, né? Eu fiquei assustada. Então tá tudo bem, gente. Já tá tudo bem, sobrevivi, mas enfim. Como que você acha que a IA pode ajudar para precificar, para tomar decisões, para analisar a concorrência? Qual delas, quais dessas ferramentas que você citou agora há pouco, para fazer esse trabalho? Então, a gente vai cair muito no GPT sempre, né? Porque ele é o líder do mercado de IA, ele é o líder... Quem é dono do GPT? Chama OpenAI. É uma empresa que começou meio que sem fins lucrativos ali, tá uma guerra... uma guerra meio comercial, para eles não virarem uma empresa com lucro, né? Até com o Elon Musk do Twitter, tem alguns rolinhos ali, mas é a OpenAI. Elon Musk tem que estar no meio, né? Tem que estar no meio. O pessoal especula que ele tá querendo dar uma atrasada para ele conseguir chegar com a dele. Ali, né? Alguns... Porque ele saiu de lá, né? Ele saiu, ele era do conselho, né? Ele investiu alguma grana lá no começo, bem no começo ele investiu uma grana, ele era um dos caras, dos investidores iniciais ali, e acabou se desligando e depois reclamando que eles estavam querendo virar uma empresa de capital aberto, né? Que o pessoal chama. Acho que eu não respondi a pergunta, desculpa. Porque eu te interrompi. Ajudar na tomada de decisões, precificação, GPT. Certo. Aí você falou que o GPT é o primeiro. Porque a maioria dos chats, né, de GPT faz a mesma coisa.
Você manda informação para ele, ele te devolve. Então vai mudar um pouquinho ali o jeito de conversar, o jeito de interagir, mas as primeiras inteligências artificiais não era uma conversa, era exatamente a análise de preço para ver o que vai subir, o que vai descer. Isso meio que tá tudo, o conhecimento tá todo ali já, né? Condensado para te dar uma conversa. Então, se você subir relatório para ele, se você subir PDF, você consegue Isso extrair tudo os eu tenho dados que de fazer lá. em forma de anexo. Você pode anexar. Tem outra forma que é um pouquinho Anexo não tem na versão paga, na versão Tem. gratuita. Acho que não tem, talvez não de todos os tipos de arquivo, mas tem alguns. Você pode conectar com o seu Google Drive, Que eu por quis exemplo. colocar uma DRE para ele PDF, me né? ajudar. Ele não deixou, Sabe qual é não. o tamanho? Porque ele tem limite de 10 megas. Quando o pessoal vai usar a bem pesado Era uma assim mesmo, planilha do Excel. não tinha 10 megas. Não. Ah, não sei. É que quando você manda um arquivo, ele traduz para a linguagem dele, né? Ele usa um programinha ali, que ele Mas pega é tudo do possível arquivo. fazer na versão. Depois você vai me ensinar, então. Vou te ensinar. Porque não acho que dá para subir fácil ali. Mas depois que você mandou o arquivo para ele, você pode tirar dúvidas sobre o arquivo, né? E ele vai te dar umas No caso de uma insights. DRE, ele vai dizer assim, ó, tal linha tá muito, tem que melhorar subiu, isso, aquilo. aham. Comparando com o ano anterior, tal coisa, né? Eu acho que dá pra tirar bastante insight, sim. Hoje em dia tem até o jeito dele te dar infográficos, né? Ele faz imagem com infográfico muito bem hoje em dia. Então você pode pedir os infográficos sobre a sua DRE, por exemplo. Dá pra fazer algumas coisas bem legais. Dá pra fazer coisas que a gente nem imagina. Só para completar isso aí, a versão paga que você usa para usar o sistema deles lá por trás, você pode mandar praticamente sua base de dados inteira para eles. Eles têm um acordo de confidencialidade lá. Você Então, manda isso lá. que eu ia te perguntar. Uhum. E com todo o histórico, aí eu já viajo, né? Com todo o histórico, com toda a base de dados, a gente não fica muito na mão. Ah, com certeza. Igual a gente tá na mão dos outros. E não tem jeito, né? Hoje não tem. Não tem o que fazer. Os nossos dados são o que a gente paga, né? É o nossa moeda de troca ali. Então, a versão grátis, usando ela, você está concordando que os seus dados vão ser usados para treinar. Na versão paga, você pode desligar, mas ninguém sabe desligar. Aí tem que ir configurações ali. E não pode sabe desligar. se desligou realmente? Pois é, igual o Google, né? Quem disse que a aba anônima não tá vendo o que você tá digitando? Não tá vendo o que você tá digitando. É ruim, hein? Uhum. Hein? Quais os riscos que você acha que a gente corre com isso daí tudo? Com essa... E o uso sem orientação também, dependência. Isso. Porque a gente falou da dopamina, né? Dopamina, Uhum. nada a ver usar esse negócio. Pô, botou um pontinho de interrogação ali, você não vai responder no final. Ainda mais se no assunto te interessa, né? Ontem, a hora que eu concluí o que eu queria fazer, eu fiz, fui. Fui. E deve ter perguntado Respondeu, alguma mas coisa. deve ter respondido, eu não olhei. Mas fechei o Já computador. E no computador é melhor de usar também, né? Ah, eu acho também. No computador é melhor. A não ser que você vai conversar. Aí eu prefiro esse que a Sim. gente fez agora. No celular pra... O de voz eu não tinha nem testado ainda. O de voz tem duas versões, né? Esse que é uma conversa interativa e tem o que identifica o texto, que é muito melhor que o do teclado de qualquer celular, assim. Ele é bem melhor. Então dá pra usar desses dois jeitos. Voltando, só pra gente não perder pergunta dessa vez, né? Eu falo demais. É que a gente vai Vou falar costurando de os novo, assuntos. Vou parar de Faustão aqui. Mas a dependência, eu acho que a gente até conversou já disso, né? Quanto melhor você sabe o assunto, melhor vem a resposta. Sim. Então a dependência de você perguntar qualquer coisa para ele do básico, você vai ter respostas piores, né? Então, quanto mais você sabe, melhor vem a resposta. Então, o tal do conselho repertório, né? o conselho é você tirar as dúvidas das coisas que te interessam ali e se aprofundando, né? Não usar como muleta, na verdade, né? Você acha que é possível a gente equilibrar esse tecnológico todo aí com o humano? Até hoje eu acho que a gente não conseguiu com nenhuma das outras tecnologias. E essa que tá sendo mais fácil, talvez também não. É né? muito fácil mesmo, né? É muito fácil. É muito fácil de usar, é muito fácil de... Baixou ali, começa a fazer pergunta. Uhum. Quem nunca perdeu uma horinha antes de dormir só rolando ali o Instagram ali, né? Eu me policio hoje. Já fiz, mas hoje me Pois é. policio muito. Difícil. Essa parte difícil. Isso são umas coisas que não dá pra prever, né? Isso tem que partir de cada um, né? Do comportamento mesmo, né? Flávio, qual que é o primeiro passo para o empresário passar a usar inteligência artificial para o
para o negócio dele. Aí tem um presentinho, né, que você vai dar nesse episódio, esse né? vai ser o primeiro passo, então? Esse eu acho que é o primeiro passo. A gente vai deixar aqui nos comentários, né? Um linkzinho para um e-book com 5 prompts, que os prompts são ao início de conversa, né? Eu pensei em mandar ali um prompt para você alterar só uma linha ali, botar alguma informação sua, uma que te dá para te tirar dúvidas do seu empreendimento ali, e uma que seja interativo, para ele te gerar perguntas, né? Então, para você estudar alguma coisa, né? Mas vão ser 5 prompts ali, baixa no link da descrição. Mas os prompts vão te levar a entrar em contato com o ChatGPT, que você vai entrar no chat.com ou procura no Google GPT, aí alguma coisa, né? E você vai cair nele e realmente é muito fácil. A gente só vamos mandar uma mensagem ali, pergunta para ele o que você pode fazer para me ajudar em qualquer assunto, né? É uma conversa. Imagina que é uma pessoa te respondendo, a pessoa mais inteligente do mundo te respondendo. Pessoa mais inteligente do mundo respondendo. Ela é regulada por algum setor, governo, alguma coisa nesse sentido? Ó, em cada país é diferente. Você vai partir ali na União Europeia, vai ser bem travado algumas coisas, né? Tanto que até demora para sair as atualizações lá, porque a lei de proteção de dados do usuário ela é bem mais firme que do resto do mundo. Ou você vai pegar na China, que ela é bem liberadona mesmo, né? Só que não vai falar nada do governo chinês. Então ela é regulada dessa forma. É liberada, só que Isso. não. Você vai pegar as mais ocidentais, assim, que vão ter o mesmo tom ali de resposta, né? No Brasil, o que a gente tem de lei foi nas eleições. Nas eleições que teve o ano passado, a gente teve lei que proibia o candidato de fazer uma versão virtual dele mesmo, né? Então, é o que provavelmente vai acontecer no Brasil. Que é aquele negócio de grava a imagem, grava a voz. Isso. Os deepfakes. Os deepfakes. Uhum. Grava imagem, grava voz e finge que, sempre você fazer nada, você finge que falou alguma coisa. E já tá também, né, nesse nível assim de quase não dá pra perceber. Né? Naquela época já E tá. como que faz para... Eu desconfio que essa imagem não é real, digamos, é virtual. Tem como saber? Pra você ter certeza? Não tem. Não tem? Não tem. Tem algumas tentativas de criar coisas invisíveis na imagem, para se você baixar ela e passar num programa que vê se ela é ou não, se tiver uma marquinha invisível lá, né, que a gente não vai ver, vai falar se é IA, se é feito com IA. Mas é só a pessoa não usar um programa que não faça dessa forma que você não consegue desconfiar. Você vai notar, né? Hoje em dia Aí ainda... estão as fake news. Aí que a gente vai cair nas fake news, viu? O pessoal falando, o candidato ou o representante de algum partido falando alguma coisa que você tem certeza que ele não falaria, mas tá falando aqui, como é que você vai negar, aqui. né? Acontece bastante. Vai acontecer cada vez mais, isso aí, né? Isso é certeza. O pessoal dava o trote do sequestro, né? Sem a voz da pessoa. Imagina agora que consegue copiar a voz. Sem a voz da pessoa. Já funcionava, imagina agora, né? Tem que tomar muito mais cuidado. Acho que a gente tem que tomar adotar muito cuidado mesmo. Tem que adotar outras táticas, né? Entender melhor mesmo a computação, né? O uso de computador, a ver até onde... o que você consegue fazer com o computador hoje em dia, né? O pessoal é bem fraco, principalmente no Brasil ainda, né? Você que é programador, assim, o que é possível programar lá dentro para a empresa, por exemplo, se proteger? A gente conversou com o Fabinho, tem algumas proteções que dá para fazer, mas se proteger no caso com o IA. Se proteger com o IA? Eu penso mais na parte de treinamento, talvez. Entender. Né? Entender do processo, do sistema. E tirar dúvidas mesmo, né? Porque igual a gente estava falando de passar os valores da empresa para a IA, seja uma boa tática ali. Manda tudo que sua empresa faz, do jeito que você conversa e treina os usuários a responderem perguntas feitas pela IA. Né? Que podem vir a gerar algum ruído ali em comunicação. Você treina o usuário antes com IA. Já consegue quebrar bastante barreiras ali. Entendi. Ela tem ética, julgamento moral? Programada, sim. Pela pessoa que fez. Então o julgamento moral e a ética é de quem fez. Uhum. Tem algumas inteligências artificiais que são 100% abertas. Te ensinam a fazer qualquer coisa. Né? Qualquer parte lista também consegue tirar respostas ali. As que a gente usa, que são essas maiores, elas têm essa barreira, né?
que já foram contornados também algumas vezes. O pessoal descobre algum jeito de conversar que faz o GPT falar um monte ali de coisa que não devia, né? Sério. Vira e mexe acontece, mas é bem mais difícil hoje em dia, né? Mas como tem essas também que são abertas, quem quer fazer coisa errada vai dar um jeitinho de usar essas, né? Quem são? ChatGPT, você já falou? Uhum. Claude 3.7? Ah, tá. Alguns concorrentes, né? Sim, são Então, concorrentes. o Claude é o... Sonnet, Microsoft Copilot, é isso? É Uhum. assim que fala? Esse mesmo, E o Copilot. DeepSeek que a gente já falou, né? O Cloud ali, que é o 3.5 Sonnet, tá anotado aí, né? É a versão que o pessoal hoje em dia considera, talvez ali, a do Gemini, que é a do Google, que a gente comentou um pouquinho também, ela e o Cloud e o GPT, as três que são o que todo mundo consegue usar para fazer qualquer tipo de código, né? Então, o Anthropic seria a maior concorrente como startup, né? Que não existia, depois existiu, então ela é a maior concorrente ali, que faz a mesma coisa que o GPT. Tanto a Cloud como essas daqui, tudo fazem a mesma coisa. Só que aí tem algumas diferenças, né? O Copilot é uma da Microsoft, que é baseada no próprio GPT. É uma versãozinha do GPT lá dentro do Windows, que te ajuda a ler o que está na tela ali, né? Ver o que está no navegador. E qual que é a outra que eu falei? Cloud, Sonnet. E o DeepSeek, né? Que já a o gente DeepSeek. cai para as inteligências artificiais chinesas ali também, que fazem a mesma coisa, fazem bem. O DeepSeek você pode instalar no seu computador, inclusive. Eu Né? Se instalei tiver no um computador. computador parrudo, ele roda bem, sim. Uhum. O meu nem é tanto, mas Acho que você instalou o aplicativo, né? tá de aplicativo. É. Eu acho que eu nem instalei, hein? Foi pelo navegador, né? Só pelo navegador. Ele tem como você instalar para ele rodar na sua máquina mesmo, assim, como sem precisar de internet. Ah, Dá entendi. pra fazer isso também. Aí não precisa estar Não, conectado não em qualquer precisa. lugar. Então, né? Em qualquer lugar a gente consegue conversar. Qualquer lugar. Imagina mandar pra lua isso aí, né? Deixa lá. Eu sinceramente, eu procuro sempre ver o lado bom das coisas. E eu quero acreditar que ela vem para ser uma parceira. É. Das pessoas de um modo geral. Do estudante. Eu vi que ele cria até receita, né? Então, da dona de casa que quer uma receita. Substituir uma coisa na receita. Substituir alguma coisa na receita, dá para perguntar. O empresário que tem infinitas possibilidades de agilizar o tempo, de fazer postagens, né, que nem você falou no Canva. Tem muita coisa para ser feita com a inteligência artificial. Então, eu quero acreditar que ela vai devolver um pouco mais de tempo. Então, se eu trabalhava antes 12 horas por dia, posso trabalhar só 8. Porque o microempresário... Eu garanto que se esse for o propósito, com o IA você consegue diminuir bastante sua carga. Só tomando aquele cuidado ali de não usar a IA para criar mais carga para você, né? Que é o que geralmente acontece, porque te abre muita possibilidade. Mas eu garanto que é isso que você falou de 8 para 6 horas. É ter foco. Saber o que vai perguntar, saber o que precisa ali dentro. E automatizar algumas coisas também. Você tem alguns scripts prontos ali de resposta que você usa para venda. Se você tem uma IA treinada com isso aí, você pode copiar a mensagem do seu cliente, joga no prompt ali, pede a resposta perfeita, cola de volta, né? Então, umas coisinhas que dá para fazer assim. Como que eu faria isso? No GPT, você tem os projetos que você pode usar. Por exemplo, numa loja de roupas. Não, mas a loja de roupa é pessoal, né? Aí você teria que dar um jeito de conversar com a IA no momento ali. Aí volta a parte de treinamento. Então, né? Em que tipo de empresa, em que situação eu conseguiria usar essa resposta? Um telemarketing que venda qualquer coisa assim, acho que dá pra gente ver melhor. Que não é um produto específico, por exemplo. Específico, talvez uma venda até de linha telefônica, por exemplo, né? Que a gente recebe ligação direto ali. Se a pessoa te liga uma vez, consegue um pouquinho de informação, liga de novo, vai conseguindo mais, ela vai ter uma resposta mais alinhada pra você, né? Tenho certeza que o pessoal deve fazer isso, na verdade. E depois eles têm todas os scripts de venda ali, eles podem jogar para IA também, para ele aprender o jeito de conversar. E usando as interações que você tem com ela, você pede a resposta perfeita para você pelo prompt. Né? Você manda o prompt, ó, o usuário me mandou isso. Manda isso de prompt, aí ele vai falar, responda tal para ele que vai aumentar as suas chances de vender. Entendi. Ou ele tá te dando trabalho, tá brigando com você, né? Fala isso que vai desescalar a situação. Pode usar desses dois jeitos, que eu imagino. Assim. Legal. Você acha assim que tem uma
uma previsibilidade, ó, em 5 anos. 5 anos eu acho que é muito tempo, né? Da forma como as coisas estão acontecendo. Em 2 anos, tais e tais profissões vão deixar de existir. Eu acho que algumas sim, né? É meio que inevitável. Ou deixar de existir, talvez seja exagero, mas diminuir muito a procura, com certeza. Principalmente nessas que depende muito de texto ali, né? Jornalismo é um negócio que pode ficar bem prejudicado, porque todo mundo vai escrever perfeitamente bem, né? Então, o pessoal já tá Mas de olho isso daí nisso, também livros. colocaria todo mundo dentro da mesma caixinha, não colocaria, não? Coloca. Tá colocando na mesma caixinha todo mundo. E aí, quem tiver o diferencial humano, tiver o seu toque, não vai ficar fora dessa caixinha, além dessa concorrência, digamos, de todo mundo fazendo igual? Vai ser o diferencial, né? Ou seja, voltamos ao básico. Volta ao básico. A praticidade vai ser e a diferencial vai ser humano. O toque humano vai ali. ser gente. Seja gente. Seja gente. Seja gente, gente. Né? Aí a gente volta pro natural. Talvez, né? Não sei. A gente nem falou de robótica hoje. Nem falamos de robótica. Não, também, não assusta, não. Senão eu vou ficar impactada igual eu fiquei na primeira conversa. Na próxima temporada eu volto. Na próxima temporada. Mas eu acho que da forma como estão ocorrendo as mudanças, dá para fazer um a cada 2 meses. Diria menos até. Então, né? Porque ela tem atualização de quanto em quanto tempo? Diariamente? Boa pergunta. A cada segundo? Eu vou te falar que eu gosto muito de escutar podcast, né? Eu também. E eu não assisto série, eu assisto podcast. Eu escuto podcast. Né? As minhas séries eu miro bastante também. Não assisto nada. Eu escuto... Minha televisão fica quietinha lá em casa. Só o Roberto Carlos. Só no fone de ouvido? Não, eu coloco na TV. Na TV mesmo. Vou fazer minhas coisas aqui na TV. E quando não é podcast, é Roberto Carlos. Roberto, podcast Além do Horizonte, né, gente? dá pra linkar, né? Entendeu? Mas a parte de atualização, a própria OpenAI, ali, a empresa, né, tem lá acho que 2 a 3 meses solta uma coisa nova, interessante. Só que todo dia tem alguma empresa fazendo uma coisa diferente que vai impactar muito qualquer indústria, né? Então, semanalmente, eu escuto um podcast, sim, com 2 podcasts que eu sigo bastante. Cada um deve ter 2 horas, 1h30, 2 horas. Sobre IA. Sobre IA de notícias de IA, só de notícias. Notícias de IA. Isso, sem ir muito a fundo nelas ainda. Só pra passar por cima, só pra não ficar perdido, né? Eu escutei hoje de manhã, antes de vir pra cá, né? Tava escutando. Eu levanto 5 horas da manhã. Dá pra escutar um monte de podcast. E eu escuto podcast a partir das 5 da manhã. Mas eu, né, como eu já disse, sou do tipo que quero ver o lado bom da coisa. E a gente, assim como no meu tempo, televisão, que todo mundo metia a boca na televisão, falava que televisão isso, televisão aquilo. Aí quando eu tinha televisão, né, passei a ver televisão, você pode levantar e desligar a televisão. Era levantar para desligar a televisão. Aí as pessoas continuaram reclamando. Aí era a televisão com controle. Você está com o controle na mão, é só pegar o controle e desligar. Né? Então, e assim vai, o telefone. A gente pode parar de rolar a tela e aquietar. Então, é sempre muita conversa que tem em cima disso tudo. Mas, assim como a televisão, a minha bisavó, ela não chegava perto de rádio. Porque ela falava que era coisa do, né? Onde já se viu, dentro de uma caixinha sai a voz de uma pessoa. Então, isso foi, sei lá, talvez 1900 e... Quando que inventaram o rádio? 1940, 50? Não, bem antes. Então, ela achava aquilo o fim do mundo. Então, isso que a gente está vivendo aqui, que a gente fica assim, impactada, isso é o fim do mundo. Não é. E a gente já tem... quanto tempo faz tem aplicativo de carro? Isso não deixa de ser uma inteligência artificial. Né? Um monte de coisa que a gente... Alexia, quem tem Alexia em casa não precisa ficar impactado. Porque é uma ferramenta para ajudar, né? Para interagir, pelo menos. Tudo que de recomendação que tem pra gente tem inteligência artificial por trás. Então, 100%. não precisa ficar desorientado, não. A pesquisa do Google. Marilda?
Entendeu? É que o GPT, o diferencial que o GPT trouxe à tona e fez todo mundo prestar atenção é o formato, né? Que é uma conversa, é um WhatsApp praticamente ali. Então, a única diferença é essa, porque essa tecnologia já existe, acho que desde os anos 80, se eu não me engano. Sim, não é tão fresquinho assim, né? Só que agora que os computadores explodiu. É que assim, né? Inventaram um negócio que precisava de muito poder computacional, não existia na época. Foi evoluindo, evoluindo. E hoje em dia tem como fazer um negócio rápido, né? E eficaz e eficiente, né? E Ele bate os eficiente. dois, né? Muito bom. Então, eu acho que as profissões do futuro são muito sobre tecnologia. Não vai ter onde não tenha tecnologia, né? Mas eu ainda vou ficar com a parte humana. Nós somos natureza, nós somos natureza. A gente tem 70% de água no nosso corpo, na natureza tem 70% também. A gente tem cálcio nos nossos ossos, que tem na terra também. Eu preciso consumir castanha, porque tem selênio na castanha, que é um mineral que eu preciso. E filosofando e viajando na maionese, é tipo isso. A gente é a natureza. A gente é a natureza, a gente é humano. E que ela não venha gerar crises de identidade, das pessoas não saberem mais quem são, com quem estão lidando, se é com um deepfake, se é com uma inteligência artificial. Mas que todo mundo, meu desejo é isso, que as pessoas usem essa ferramenta com sabedoria, né? E não percam a identidade, não se esqueçam que nós somos, sim, filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança dele. E use isso tudo para otimizar o tempo, para melhorar a vida. O carro, tem um carro agora que o Tesla, né? Dirige sozinho, né? Que ele dirige sozinho. Quem não vai querer um carro desse? Pois é. Eu quererei. Tu quererás? Eu quererei. Fácil. Enquanto eu posso estar conversando, eu posso fazer... Com certeza ele vai dirigir de forma muito mais segura que muita gente. Tem gente, né? tem gente que não vai querer. O Thiaguinho que tá gravando aqui adora dirigir, eu não entendo. Mas Eu algumas gosto, pessoas não eu gostam. gosto de dirigir, desde que esteja sol, né? Ninguém na frente, ninguém dos lados. Tipo isso. Bem de boaça, bem tranquilinho aqui. Gente, então, Flávio, você vai dar de presente, né? Quem baixar aqui para nós. Isso. É isso, né? Você vai dar Vai ter o link de redes sociais ali. Isso. Joia. Beleza. Qual que é seu site mesmo? Eu sou oflavio.com.br. Vai estar na descrição ali. Vai estar na Tem algumas descrição. dicas de chat GPT ali, meus contatos também, se o pessoal quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, fica à vontade. E para palestras E pra também, né? palestras, tem uma lista de palestras ali, né? Pode ver, parece que mais se encaixa ali para vocês e entrar em contato. Tudo explicadinho, Joia. beleza? Então, estamos aqui, encerramos nesse momento o podcast Além do Horizonte sobre inteligência artificial. Espero que tenha feito diferença para você, que você tenha aberto o seu horizonte sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários onde você usa IA para a sua empresa. Tá? Siga o Flávio, siga a Marilda Pirani, se inscreva no canal, compartilha com aquela amiga sua que você fala assim, que fala sempre assim, ai, não tenho tempo para nada. Daí você fala, ó, usa IA, vai lá, conversa com o Flávio, baixa o e-book e usa IA, que daí você vai ter mais tempo, tá bom? Obrigada por ter ficado até aqui.